Hoje eu vim aqui falar com você sobre autorresponsabilidade. Jamile, o que é autorresponsabilidade? É quando você se responsabiliza pelas coisas que te acontecem. Quantas pessoas você encontrou, ou você é uma delas, que disse assim: eu não aguento mais passar por isso? E aí a gente começa a culpar a pessoa por aquilo que nós estamos sentindo, sendo que a pessoa não está sentindo o que nós estamos sentindo, porque ela é uma outra pessoa. Ela pensa diferente, ela teve uma história diferente, ela tem um temperamento diferente. Então ela vai viver de acordo com o que ela quiser. Agora, você vai aceitar receber aquilo ou aquele tratamento que aquela pessoa oferece se você quiser. Então, se a gente não tiver responsabilidade, nós vamos permanecer sofrendo, chorando, se depreciando. Por quê? Porque você está permitindo que a pessoa alugue um kitnet na sua cabeça, entende? Então a pessoa entra na sua cabeça e ela explora todos os cômodos ali de dentro. Então, gente, nós precisamos ter autorresponsabilidade de fazer o quê? Se algo me incomoda, se tal pessoa não me ajuda a crescer, não me ajuda a desenvolver, você precisa ou se afastar ou pontuar aquilo que você não está gostando, aquela forma como você está sendo tratado, né? Um outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é que nós, gente, que somos pessoas sensíveis, porque nem todo mundo liga para o que os outros falam ou fazem, tá? Nem todo mundo. Quem é que sofre com isso? São as pessoas sensíveis. Mais ainda, são aquele outro grupo de pessoas que são dependentes emocionais. Ou seja, ela depende das pessoas para viver feliz. Ela depende da aprovação, ela depende do apoio, então ela não tem autonomia. Então, nós precisamos deixar de colocar o nosso futuro, a nossa vida, os nossos sonhos na mão de outras pessoas. Nós somos culpados por isso, porque muitas vezes a gente deixa as nossas escolhas na mão das pessoas. Ou seja, se aquela pessoa que eu admiro, se aquela pessoa que eu amo não me apoia, pronto, eu desisto do meu projeto, eu desisto do meu sonho, eu desisto daquilo que eu nasci para ser, que eu nasci para realizar. Então, nós precisamos estar cada dia mais desperto para isso. E no começo é difícil. No começo é muito difícil. É como alguém que começa a deixar de beber, deixar de fumar, porque a dependência emocional é um vício, como qualquer outro. É preciso saber, gente, que dependência emocional é vício. Você nem sempre depende da pessoa porque você ama. Você depende da pessoa porque ela faz você se sentir melhor. É lógico que é muito bom, né? Nós nos relacionarmos com pessoas que nos fazem sentir melhor, que não nos julgam, que não nos fazem mal. Porém, nós não podemos depender disso. Porque se a gente depende disso, nós nos frustraremos em breve. Por quê? Porque as pessoas elas não são constantes. Elas têm as histórias delas, as frustrações, os desafios, entende? Nem sempre elas estarão na mesma frequência que você. Então, você precisa ter uma autonomia emocional, de traçar aquilo que você deseja para a sua jornada de vida. O que você deseja para a sua jornada de vida em relação a projeto, em relação a sonhos, em relação a empreendimento. Não dependa das pessoas para isso, tá? Porque no começo vai ter alguns que irão te apoiar, mas não irão segurar na sua mão. No decorrer do caminho, elas também virarão as costas para você. E tem aquelas que não te apoiarão desde o começo. Então é preciso que você saiba exatamente o que você quer.
Exatamente mesmo. Pega um papel, pega uma caneta, saiba as dificuldades que vão aparecer, que vão ocorrer e resolva. Resolva e vá atrás daquilo que você deseja para a sua vida. Então, e isso funciona também para relacionamento. Algumas aqui já são casadas, outras não. Quem não é casado precisa traçar que perfil de pessoa quer para o seu futuro. Porque, gente, a atração física, ela não mantém relacionamento. Ela não mantém. Ela não perdura. Então, é necessário você traçar um plano também para os seus relacionamentos. Que tipo de pessoa você quer dividir a vida? Qual o perfil dessa pessoa? Uma pessoa forte? Uma pessoa resiliente? Uma pessoa fiel? Uma pessoa cristã? Você precisa colocar em um papel quem você quer ao teu lado. Entende? Para quem já é casada, que já fez a sua escolha, não é tarde. Nunca é tarde para você adquirir novos hábitos. Ser uma mulher mais feminina, deixar o seu marido resolver as coisas que têm a ver com ele, com o perfil dele, que é o líder, ou deve ser o líder da casa. Você precisa deixar de tomar tanto à frente, deixar que ele tome a frente, que ele tome o lugar dele na casa, na família, para que a sua casa se torne um lar. Entende? Então, gente, nunca é tarde para assumir novos hábitos, para que você tenha uma vida mais leve. A mulher que ela é feminina, que ela depende do marido para que ele cuide dela, para que ele zele dela, é o natural, é o que Deus planejou para a mulher, porque ela naturalmente ela já carrega muitos fardos, muitos, não são poucos. E agora carregar o fardo da liderança, de ir atrás, enfim, vocês sabem o que eu quero dizer. Então, gente, nós precisamos ser independentes emocionalmente. E dentro do relacionamento, o que é ser independente emocionalmente? É cada um tomar a sua posição naquela casa, assumir ela, vestir a camisa e fazer dar certo. Eu não vou fazer para agradar, porque se eu for fazer para agradar o outro, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou começar a tomar o lugar dele, que muitas vezes é dele, é responsabilidade dele, ou vice-versa. Eu vou começar a fazer as coisas para agradar minha esposa, sendo que é responsabilidade dela. Lógico, o casamento é uma parceria. É uma parceria, mas o que nós não podemos fazer é ocupar o lugar que cabe ao outro, só para que eu me sinta amada. Gente, o amor, ele é incondicional. Você não vai fazer para que você seja amado. Você vai fazer porque é o seu papel, porque é o seu dever. Entende? Você não vai fazer para você ser aceito, porque isso não dura muito tempo. Isso cansa, entende? Isso cansa, isso desgasta. Se a pessoa não retorna para você, você cansa, você não quer saber. Então é necessário que você ocupe o seu lugar por responsabilidade, certo? Então, eu não digo em um momento que o marido ele não tá bem de saúde, né? Ele precisa de você, ele precisa da sua ajuda. Não é nesse momento, não é desse momento que eu me refiro. Quando o seu marido precisa da sua ajuda, você precisa estar lá, isso é amor. Quando a sua esposa precisa de ajuda, você precisa estar lá, isso é amor. Mas o papel que precisa ser desempenhado pela mãe é só dela. O papel que precisa ser desempenhado pelo pai é só dele. Então, nós precisamos ter uma independência emocional forte, porque até para você ser mãe, você precisa ser independente emocionalmente. Por quê? Muitas mães dependentes emocionais, elas passam a mão na cabeça dos filhos com medo que os filhos deixem de gostar dela. Ou o pai também passa por isso. Ele deixa de chamar a atenção do filho porque o filho pode vir a não gostar dele. Veja que perigo. Então, o que eu gostaria de recomendar para você? Você precisa ter
posicionamento como mãe, posicionamento como pai. Você já viveu o bastante para assumir um papel de mãe e pai, certo? Então você sabe o que é bom e o que não é bom para o seu filho. E você vai dizer não com tranquilidade, não com firmeza, não com decisão. Entende? Porque você é a parte madura da história. Agora eu vou falar assim só para que meu filho não deixe de gostar de mim? Que geração nós teremos se nós educarmos nossos filhos assim? Eles não serão fortes, certo? Então nós precisamos deixar essa dependência emocional de eu vou fazer só para agradar, eu vou fazer para ser aceito, eu vou fazer para ser amado. Não é isso, não é esse o papel que Deus destina para os seus filhos, nenhum dos seus filhos. O plano de Deus é que nós sejamos pessoas independentes. Num casamento, os dois têm que estar inteiros. Ele inteiro, ela inteira. E os dois eles somam juntos. Eles vão contribuir na vida dos filhos, na vida da sociedade, na vida da igreja. Eles vão contribuir porque eles não dependem emocionalmente de outra pessoa. Gente, eu já vi muitos casos, não foi um, não foi dois, de marido fazer tudo para agradar a esposa, só que o saco emocional daquela esposa não tinha fundo. Ele ia fazendo, agradando, passou 30, 40, 50 anos agradando e ele nunca conseguiu, chegar no auge da satisfação da esposa. Então ele esqueceu o que ele era, ele esqueceu a independência dele, ele começou a se afastar dos amigos, começou a se afastar da igreja, começou a se apagar o brilho do rosto. Por quê? Porque ele vive numa dependência emocional tão grande que ele esquece de ser. Entende? Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Ele quer um casamento onde os cônjuges tenham a sua independência, individualidade como pessoa, como ser. O que eu quero dizer? Eu não posso tirar do outro o desejo ou a necessidade de ser ele. Eu não posso. Deus colocou aqueles atributos nele. Eu não posso querer que ele seja outro para me agradar. É nesse sentido que eu falo, entende? Porque em muitos casos o esposo deixa de falar, se torna uma pessoa muda, porque a esposa não quer que ele se expresse, não quer que ele fale, entende? Ou vice-versa, isso acontece também ao contrário. Então as pessoas, é lógico, num casamento a gente melhora, né? A gente aprimora, a gente deixa sim muitas coisas que não servem, né? E passamos a aderir àquilo que serve. Mas aquilo que eu tenho de força, eu preciso florescer. Eu preciso oferecer aquela minha força para o mundo. Entende? Então, gente, eu queria muito, muito mesmo dividir isso com vocês, para que vocês buscassem a sua independência emocional. Saul, lá da Bíblia, ele foi um homem que ele procurava a aprovação de todos. Ele queria estar sendo aprovado, aplaudido por todos. Entende? Então essa era a busca de Saul. A busca incessante dele era essa, de estar sendo aprovado. Agora, gente, no momento que eu estou buscando ser aprovado pelas pessoas, eu não tenho princípio, eu não tenho valor, eu não tenho personalidade, porque os meus valores dependem do que as pessoas querem. Eu não tenho um valor desenhado para mim. Ou seja, para mim é isso. Isso para mim é o que eu quero, entende? Então, nós precisamos cuidar bastante, porque não podemos ser movidos em agradar os outros, né? Não estou pregando aqui contra o servir. Nós como filhos de Deus, nós precisamos sim servir, mas servir não é agradar, são coisas diferentes. Tá? Eu não tenho que viver agradando, porque cansa.
isso cansa, porque você não vai receber em troca. Agora, o que é servir? É você ajudar sem esperar retribuição. Você vai fazer porque você está transbordando, certo? Não te falta nada. Você está cheio. Então, eu desejo de coração, nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Porque não é fácil. A dependência emocional, ela é algo triste demais, sabe? Nos abate, nos abala, nos deprime, nos deixa ansiosos. Então, se você é dependente emocional de alguém, Jamile, como que eu sei se eu sou dependente emocional de alguém? A dependência emocional é quando você não consegue viver sem a outra pessoa. Você, sabe, vai morrer se aquela pessoa não estiver na sua vida. Isso não é amor, isso é dependência emocional. Você não pode viver dependendo de alguém para viver. Ficou assim meio repetitiva a frase, mas é exatamente isso. Você precisa ter uma independência em viver, independente se você está ou não do lado daquela pessoa. Logicamente, por amor, né? A gente se sente melhor, a gente quer estar do lado de quem a gente ama, mas eu não posso oprimir as pessoas para elas estarem comigo, senão eu vou à morte. Isso não é amor, entendeu? Isso é opressão. Então, eu preciso sim daquela pessoa, mas de forma que ela se sinta feliz ao meu lado, sem forçar ela a ser aquilo que eu quero, entendeu? Então, tem pessoas que elas são viciadas nas outras. Elas querem estar perto porque ali ela recebe elogio, 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 validação, validação, validação. Quando aquela validação acaba, você fica derrotado. Gente, não podemos viver assim. Não podemos, isso é escravidão emocional. Escravidão emocional é você depender de outra pessoa para você viver, como se fosse seu oxigênio aquilo ali. Sabe? Isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Então a gente precisa ter uma liberdade de ser e não depender de ninguém. Estar com alguém por puro prazer de estar. Não porque ela me trata bem, porque ela me valida. E na hora que ela não me validar, eu vou deixar de gostar dela? Né? Eu não posso. Então eu preciso continuar amando, independente se ela tá me validando ou não, se ela tá do meu lado ou não, entende? Então é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês, espero que tenha sido útil, tá? E nós continuaremos falando sobre o assunto. Desejo para vocês muita força. Não dependam de outras pessoas emocionalmente, porque as pessoas mudam, as pessoas falham, as pessoas mentem. Infelizmente, é a verdade. Então você precisa depender somente do seu Deus. Ele sim é o seu companheiro fiel e ele nunca te abandona. Nunca, jamais.